Então, assim, o avanço das ferramentas de projeto possibilitaram a concepção e materialização de obras mais complexas. Então, a partir, né, da criação desses softwares, permitiu com que a gente pudesse chegar nesse nível de detalhamento e de concepção formal. Imagina fazer uma forma dessa aqui totalmente orgânica num software comum, um AutoCAD da vida, um SketchUp. Eu diria assim que é muito difícil, quiçá impossível, a gente chegar no resultado desse. E se chegar no resultado desse tridimensional, como que a gente vai transformar isso aqui num projeto, numa planta baixa? Então a gente precisa de ferramentas que saibam, que tenham como lidar com esse tipo de obra. Então vamos chegar de fato como que são projetadas, né, como que funciona a arquitetura paramétrica. Então as ferramentas de design paramétrico, elas trabalham com algoritmos. Né, basicamente são algoritmos que são comandos que funcionam para a gente atingir um objetivo específico. Então o que é um algoritmo? Né? Eu posso dividir o algoritmo em duas sintaxes, um algoritmo matemático e um algoritmo dentro da informática. O algoritmo matemático, ele é uma equação, né, que ela visa um objetivo qualquer. Então, se eu preciso atingir um objetivo N, eu vou aplicar essa equação para que eu tenha esse meu objetivo alcançado. Dentro da informática, é basicamente a mesma coisa. Só que aqui a gente vai ter o uso de códigos. A gente tem a programação, né, no nível mais básico dela. Tudo isso daqui é algoritmo, só que são escritos em linguagens diferentes. E no caso da informática, essa metodologia de apresentação desse algoritmo, ela acabou sendo transformada em programação visual, né, com o advento do Grasshopper facilitando a nossa vida, né, como profissionais, porque daí a gente não precisava mais programar para atingir algum resultado específico. E essa programação visual, ela funciona basicamente como uma receita, de fato uma receita. Aqui nós temos um exemplo, que nós temos aqui uma entrada de dados, né, eu tenho 3 dados que entram para a gente chama de nó, né? Mais para frente a gente vai ver um pouquinho a aplicação disso aqui, mas um nó que ele vai pegar esses dados e vai aplicar um conjunto de instruções e vai me retornar o meu objetivo final. Como eu falei que ela é uma espécie de receita, de fato a gente pode fazer uma analogia como uma receita. Aqui eu coloquei uma receita de um copo de suco, né? Mas dá para entender bem aqui como é que funciona. Então aqui, ó, tem as minhas entradas de dados. O que eu vou entrar com meus dados? Eu vou entrar com o meu suco, vou entrar com a minha colher e vou entrar com o meu copo de água. E aqui, nessa próxima etapa, eu vou informar como que eu vou fazer essa mistureba toda aqui. Eu vou agitar o suco com a colher, né, a maneira que não importa, mas o que a gente precisa entender é que aqui, nessa etapa, ela vai descrever como que eu vou trabalhar com esses dados aqui. E vai me retornar o objetivo final, que é o copo de suco. É simples, né, se a gente for levar por esse lado aqui. Então, eu queria mostrar alguns exemplos de algoritmos na prática para a gente entender melhor como que se daria em situações, né, do cotidiano. Então, preparei uns videozinhos aqui, são bem curtos. Será que... Percebam que os elementos estão sendo mudados através desses parâmetros aqui embaixo. Esses são os meus dados de inputs, né, que são os ingredientes, basicamente. E tudo isso está sendo mudado em tempo real na minha planta baixa. Né, essa aplicação de um algoritmo, que é esse algoritmo aqui embaixo. E esse nó, que está mais nessa parte aqui à direita, ele está pegando todos esses dados e cruzando eles de forma que acontece, né, o que a gente está vendo em tempo real aqui, que é essa planta sendo modificada. Então, isso aqui é um exemplo de um algoritmo aplicado numa planta. Então, aqui a gente já consegue desmistificar um pouco essa questão do paramétrico. Porque o paramétrico ele pode ser usado também em plantas mais simples. Não precisa ser aquela coisa de obras faraônicas, né? O paramétrico é lidar justamente com esses algoritmos e dados. Mais um exemplo aqui, esse exemplo é bem interessante, ele é um algoritmo aí de simulação acústica. Então a gente tem um elemento emissor, que ele vai fazer emissão de ondas sonoras, e ela vai rebater, né, pelo ambiente, e tudo isso aqui está sendo em tempo real, né, através dos nossos algoritmos aqui.
Mais uma aplicação que foge um pouco, né, do que a gente viu daquelas obras lá, e não deixa de ser arquitetura paramétrica. É só um outro ponto de vista que a gente está enxergando. Aqui a gente tem uma forma um pouco mais complexa, como é que as ondas sonoras elas vão propagar, né, nesse ambiente em específico. A gente tem aqui mais uma situação. A gente tem aqui um estudo de massas, né, de volumetria e sombra. Então, eu tenho aqui meus dados de entrada de tamanhos de prédios, distância entre eles, posição de forma, insolação, né, tudo isso. Eu estou manipulando os meus dados de entrada, que estão sendo, né, condensados e misturados pelo nosso nó aqui embaixo, né, e fazendo em tempo real a nossa análise de dados. Temos mais um exemplo aqui. Esse exemplo aqui ele é um exemplo de distanciamento mínimo entre mesas. Então, eu consigo aqui colocar a minha distância que eu quero entre as mesas, o tipo de mesa que eu quero num determinado espaço. São todos dados que estão sendo trabalhados aqui em tempo real. E, claro, a gente pode aplicar isso daqui tanto em situações fechadas como em projetos, né, de plantas. A gente vai partir para uma planta maior. Ó, a gente tem aqui um caso um pouquinho mais complexo, né? E também a gente pode trabalhar com urbanismo, né? Olha que interessante aqui, a gente tem... Vamos dar o play aqui. A gente tem diversas, né, situações de projeto, com os parâmetros sendo mudados em tempo real. Olha que interessante, a gente consegue ter diversas tipologias de edifícios aplicados. A gente vai ter um exemplo aqui de projeto urbano de fato. É um urbanismo paramétrico. Um estudo de volumetrias também. Ó, os parâmetros sendo alterados aqui. Enfim, aqui a gente consegue ver bem, então, essa questão do paramétrico sendo aplicado. Paramétrico é nada mais do que parâmetros, que são, né, traduzidos por algoritmos. Então, aqui a gente consegue trabalhar em diferentes escalas. Eu posso fazer um móvel utilizando arquitetura paramétrica, ou design paramétrico, né, que se a gente for pegar, assim, é praticamente a mesma coisa. Eu posso trabalhar com urbanismo paramétrico. Eu posso trabalhar numa escala, né, de cidades, ou uma escala de prédio. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de trabalhar em diferentes escalas. Não é só aqueles prédios bonitos, orgânicos, que são, de fato, a arquitetura paramétrica.